Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma receita de um pão de leite? Um pão de leite que vai gerar mais ou menos aí uns 6 pãezinhos. Esses 6 pãezinhos do tamanho médio e para comer com manteiga e um café com leite quentinho. Que delícia! Vamos lá então a receita? Você vai precisar de 1 kg de farinha de trigo, 4 colheres de açúcar, 1 colher de sal, 20 gramas de fermento biológico ou 1 colher e meia, 1 colher de manteiga, 3 ovos, lembrando que 2 ovos para massa e 1 ovo separadamente depois para a gente usar para pincelar o pão, e 500 ml de leite. Com todos os meus ingredientes já separados, coloquei lá o meu quilo de farinha de trigo dentro da minha criativa, as minhas 4 colheres de açúcar, usei o açúcar cristal mesmo nessa receita, 1 colher de sal, 1 colher e meia do fermento biológico, ou aquele saquinho que já vem uns 20 gramas, e agora vou misturar. Então, tudo que é seco ficou separado, depois o que é líquido. Então, nós vamos misturar bem. E agora, fazer a mistura do que é líquido. Então, os meus 2 ovos. Dissolvo bem os meus 2 ovos. Acrescento a minha manteiga ou margarina, aí eu utilizei a margarina com sal mesmo. E acrescento o meu leite. Aí o meu leite ele está em temperatura morninha, não pode ser quente, senão queima o fermento. Agora nós misturamos então o nosso seco com os meus líquidos misturados juntos e vou misturar bem a massa. Por que eu misturo bem a massa? Porque quando os ingredientes são misturados, as proteínas da farinha se combinam com a água para formar o glúten. Sovar faz com que as cadeias de glúten sejam esticadas e alinhadas, tornando a massa mais lisa e elástica. Esta elasticidade irá capturar o gás carbônico liberado no processo de fermentação, formando bolsas de ar dentro da massa. Isso permite que o pão cresça e seja um miolo mais aerado. Uma sova mal feita vai gerar um pão maçudo e pesado. Depois que a massa já não estiver mais grudando, eu posso tirar da minha criativa. Vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo e amassar mais um pouquinho numa bancada, numa mesa. Pode ver que a massa já não está mais grudenta. E olha só como minha massa está ficando bonita. Depois eu dou umas pancadinhas nela, na mesa, na bancada. Então formo uma bolinha e coloco na minha criativa. Agora nós vamos tampar bem, lembrando que a nossa tampa é hermética e estanque, ela veda todo o ar, tiro ainda o ar da minha criativa e ela vai ficar protegidinha, a massa ali não vai ressecar. Depois de 30 minutos, ela vai abrir sozinha. Então é como se fosse um termômetro, quando a massa tá boa, a tampa abre sozinha. Vou tirar agora da minha criativa e vou modelar. Dessa forma já estaria um pão grande, então já estaria pronto um pão grande, mas nós vamos fazer um rolinho para formar aí os 6 pedacinhos para sair os 6 pãezinhos. Então vou esticar a minha massa fazendo um rolinho e vou cortar em 6 pedaços iguais.
ficaram tão iguais, né? Não vão ficar pãezinhos tão iguais, mas aí estão os 6 pedaços que nós vamos modelar agora. Nós vamos abrir a massa então e modelar fazendo o formato de um pãozinho. Aí o segredo é apertar bem a massa para que ela não abra depois. Dessa forma nós fazemos então o modelo de um pãozinho. Nós vamos pincelar agora em uma forma. Olha só, essa forma ainda é do casamento, gente, muitos anos atrás. E aí estão os 6 pãezinhos. Vou deixar descansar por mais ou menos uns 40 minutos e quando estiver desse tamanho, olha só o pão do meio lá, ele abriu. Eu não apertei tanto ele abriu um pouco. Nós vamos pincelar agora com aquele ovo. Lembra aquele ovo que nós separamos no começo da receita? Esse ovo batido, então nós vamos pincelar todos os pãezinhos. Isso para que ele fique numa cor bem bonita, dourada. E aquele brilho lindo que fica no final, né? Pincelamos todos e levamos ao forno. Temperatura 180 graus. Mais ou menos uns 40 minutos também, ele já vai estar pronto. Quando estiver douradinho assim, eu já posso tirar. Olha só que bonito. E aquele do meio ficou meio abertinho, ficou meio deformado. Mas, aí está então o nosso pãozinho douradinho que nós vamos pincelar agora com mais um pouquinho de margarina. Então, a margarininha um pouquinho derretida, eu consigo pincelar. Olha só, utilizando o pincel da Tupperware também, ó. Muito bom, muito fofinho vai ficar. Essa margarina no final, abafando com um paninho, ele vai ficar uma casquinha bem fininha. Então deixo mais ou menos uns 10 minutos e aí está o nosso pãozinho. E aí, vamos cortar o pãozinho agora para ver se ele ficou macio mesmo? Olha só que fofinho! Que delícia! Um pão de leite bem fofinho, bem assadinho. Olha só como ele ficou embaixo, ó, bem assadinho, em cima ficou aquele brilho, aquela casquinha fininha. Deu água na boca, não deu? Olha só esse pão com manteiga e um cafezinho. E agora é com você, amigos. Vamos fazer, Edinho? Vamos pôr a mão na massa?